Boa noite, doutor. Tudo bom? Boa noite, Elvânio. Boa noite, todos os participantes dessa live. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Gegando, doutor. Eu sempre sou bem-vindo dentro da Multivix Castelo, do Gegan, de todos vocês, meus queridos estudantes de ciências agrárias, medicina veterinária. Fico muito feliz, Elvânio, muito feliz de estar aqui juntamente com você participando dessa live e de todos os que fazem parte do Gegan Multivix. Nós que agradecemos, doutor. É uma honra ter o senhor como nosso primeiro palestrante na nossa primeira live. Esperar mais alguns minutinhos para alguns alunos entrarem ainda. Esperar mais um minuto. Professor Diogo Vivaco já entrou? Me escuta, professor? Acho que o professor ainda não entrou. Gente, boa noite. Vamos dar início à primeira live do grupo de estudo de grandes animais Gegan. Eu me chamo Elvânio Moselli, sou membro da organização, juntamente com Juliano Barcelos, Francienzo, Lívia e Maiara. O Gegan tem como coordenação geral o professor Diogo Vivaco, e é um grupo que tinha suas palestras semanais presenciais na Faculdade Multivix de Castelo. Conforme foi a evolução da pandemia, tivemos que nos reinventar aí e aderir às tecnologias para fazer essa live e passar o conhecimento para vocês. Bom, hoje nosso convidado especial é o Dr. Nabi Amin Lawa. Dr. Nabi é médico cardiologista, pecuarista e presidente da Associação Nacional dos Criadores de Nelore, ACNB. Dr. Nabi tem uma grande trajetória na pecuária, já exerceu cargos de diretor e presidente da Associação Capixaba dos Criadores de Nelore e conselheiro consultivo da BCZ. É reconhecido como um dos maiores incentivadores da pesquisa agropecuária no estado e agora a nível nacional. Ele promove centenas de estágios para estudantes de ciências agrárias, através do Congresso de Pecuária Bovina que acontece em Vila Velha. E Dr. Nabi, como no início já falou, um grande parceiro do Gegan. Em 2016 ele esteve em nossa instituição ministrando uma palestra e ano passado voltou para fazer uma palestra de abertura oficial do segundo Simpovet. Mais uma vez, Dr. Nabi, agradecemos sua presença. Seja muito bem-vindo. A Multivix está sempre de portas abertas para o senhor. Grande abraço e obrigado pela participação de todo mundo aí. Daniel entrou aí agora, Daniel lá de Carlos Chagas, terra do Dr. Nabi. Professor Diogo Vivaco entrou também. Então, doutor, passo a palavra para o senhor. Mais uma vez, muito obrigado, Elvânio, obrigado ao Gegan, obrigado à Multivix Castelo e a todo o grupo Multivix, professor Diogo Vivaco, nosso querido professor e amigo e participante de todos os eventos nossos, diretor também científico da CCN. Deixo meus cumprimentos a todos. Hoje o assunto que me foi solicitado é sobre características raciais da raça Nelore e também sobre o Epimuras. Eu vou ter que passar noções de um pouco de cada coisa para a gente chegar no melhoramento genético, no Epimuras, na caracterização racial da raça Nelore. Então, vamos lá, gente. E também... Professor Diogo entrando, dando boas-vindas para o senhor aí. Doutor, eu preparei algumas perguntas para direcionar a palestra
Se o senhor estiver de acordo, pode Claro, ser? claro, lógico. Vamos em frente, Euvane. Eu Tá acho bom. assim, se você conduzir com algumas perguntas, fica até mais fácil, porque esse assunto, sem até slides, fica um pouco complicado a compreensão da estrutura corporal, da raça Nelore, mas dentro do Uhum. possível nós vamos comentando e tirando as devidas dúvidas. Vamos debatendo. Perfeito. Tá bom. Então, para início de conversa, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a história do Nelore e o porquê essa raça indiana ter se adaptado tão bem ao nosso Brasil. A raça Nelore hoje é considerada como a raça bovina mais importante do Brasil, da América do Sul e uma das mais importantes do mundo. Mas para ela chegar nesse patamar, nós temos uma grande história e é isso que nós vamos iniciar. A raça Nelore é oriunda da Índia e foi levado à Índia na era antes de Cristo pelos arianos. E na Índia, devido aos costumes religiosos, onde a vaca é sagrada, então o Nelore era utilizado como um animal para tração, puxar cargas e também para produção leiteira, apesar de não ser essa a sua maior característica. A localização da raça Nelore na Índia era na província de Madras. E lá o nome que era dado era o Ongole. E até hoje, a raça Nelore na Índia é conhecida como Ongole. Não existe Nelore, raça bovina Nelore na Índia. E por que no Brasil chegou com esse nome? Porque os primeiros animais provenientes da Índia para o Brasil, eles vieram de um distrito chamado Nelorim, que era a província de Madras e estado de Andhra, na Índia. Essa região ficava no extremo sul da Índia. Então, as primeiras importações brasileiras veio dessa região de Nelore. E por isso que esse animal chamado Ongole, aqui no Brasil, foi denominado como Nelore. O primeiro casal chegou em 1868 e esse casal de Nelore era para presentear a Rainha Vitória, rainha da Inglaterra, que naquele período a Inglaterra dominava a Índia. A Índia era território inglês. E esse casal de Nelore foi para presentear a rainha da Inglaterra. Mas quando o navio que levava esse casal de Nelore chegou ao Cabo da Boa Esperança, no sul do continente africano, houve um desvio, ele entrou no Oceano Atlântico e foi parar na costa baiana, em Salvador. E os animais já chegaram lá debilitados e tudo, e aí eles, em vez de serem levados para a Inglaterra, eles foram vendidos para um proprietário rural baiano, em 1868. Então, nós estamos há 152 anos da chegada do Nelore no Brasil. 10 anos depois, em 1878, o empresário Manuel Lengruber, que tinha propriedade no estado do Rio de Janeiro, ao visitar a cidade de Hamburgo, na Alemanha, viu um casal de Nelore no zoológico, no Jardim Zoológico de Hamburgo. E agradou, fez uma proposta e acabou importando
esses Nelore para sua propriedade no Rio de Janeiro. E, a partir daí, o próprio Manuel Lengruber fez mais umas 2 ou 3 importações de Nelore. E aí, então, começou a haver uma disseminação do Nelore do estado do Rio de Janeiro, da Bahia, penetrou no estado de Minas Gerais, São Paulo, disseminou pelo país inteiro e hoje constitui 80% de todas as raças bovinas de corte do país e representa entre 80% a 85% da carne bovina produzida em nosso país, constituindo o maior fator de importância nas exportações de carne bovina do país para todo o mundo. A primeira exportação de carne bovina foi em 1912, pela Companhia Pastoril, um dos primeiros frigoríficos em nosso país. Ele foi fundado em 1911, em 1912 fez a sua primeira importação com apenas 1 tonelada de carne. Veja bem... Quase nada comparado com a exportação. Exatamente. O ano passado, Elvânio, nós tivemos 2.490.000 toneladas de carne exportadas. Maior exportador de carne bovina do mundo. Para quase 160 países. Então, essa foi a primeira importação. A partir de 1934, com a Sociedade do Triângulo Mineiro, Sociedade Rural do Triângulo Mineiro, iniciaram os registros genealógicos. Em 1962, foi assim, a grande importação, que foi o grande chance para a raça Nelore, com a importação dos genearcas como Carvade, Taj Mahal, Golias, Godivari, Rastan, Padu e Acasamo. Em 1972, a criação da Embrapa. E também, nesse período, a criação da BCZ, porque a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro se transformou na própria BCZ de hoje. E, dessa forma, a evolução foi acontecendo. Então, na década seguinte, a chegada da braquiária, a conquista do cerrado, e aí deslanchou, começou a produção. Você tocou num assunto super importante, porque é esse binômio denominado Nelore e braquiária, esse binômio mudou a história da pecuária de corte do Brasil. Isso aí. Até 1990, nós éramos importadores de carne bovina em alta escala. Em 2004, nós nos tornamos no maior exportador de carne bovina do mundo em volume. 3 anos depois, 2007, nos tornamos o maior exportador de carne bovina do mundo em faturamento. Então, passamos a ser maior em faturamento e em volume. E esse patamar nós mantemos até o atual momento. A cada ano, estamos aumentando e tendo um crescimento nas exportações em torno de 11,5% ao ano. Neste ano, apesar do Covid-19, provavelmente nós teremos acima de 13% de aumento nas exportações. Então, vejam a pujança da pecuária brasileira, a pecuária de corte, e especialmente esse fenômeno chamado Nelore. E não só a produção, a exportação de carne que vem aumentando, a nossa produção está num gráfico ascendente aí. Provavelmente, nos próximos anos, nós devemos chegar ao maior produtor de carne bovina, né? Eu fiz uma previsão que saiu até em várias revistas, em blogs, em sites,
Eu fiz uma previsão há um mês atrás que nos próximos 5 anos nós nos tornaríamos como o maior produtor de carne bovina do mundo. Hoje, o cenário atual, Euvânio, é o seguinte: o Brasil é a segunda maior população bovina do mundo, perdendo apenas para a Índia. Nós temos em torno de 214 milhões de cabeças de bovinos e próximo a quase 2 milhões de bubalinos, totalizando 216 milhões de cabeças. A Índia tem menos bovinos do que o Brasil, porque tem 187 milhões de cabeças. Mas tem muito búfalo, né? Mas tem uns 111 milhões de bubalinos, então totalizando 300 milhões de cabeças. E a USDA e a FAO, elas contabilizam o total de bovinos e bubalinos, porque se fosse só no bovinos, o Brasil seria o campeão mundial. Em termos de exportação, nós estamos disparados no primeiro posto, no primeiro lugar, tanto exportação em faturamento como no volume de carne. Em produção, nós estamos em segundo lugar, perdemos apenas para os Estados Unidos. Enquanto nós tivemos em 2019 10 milhões 490 mil toneladas de produção de carne, os Estados Unidos chegaram a 12 milhões de toneladas. Por isso que eu disse que dentro dos próximos 5 anos, nós ultrapassaremos os Estados Unidos e seremos com certeza. Mas agora eu achei que eu fui pessimista quando eu coloquei 5 anos, porque com a evolução que nós tivemos esse ano e com a capacitação, a qualificação do nosso produtor rural, e especialmente também dos nossos técnicos, professores de ciências agrárias, os fornecedores de insumos, a indústria frigorífica e a indústria de distribuição, transportes, o que nós precisamos melhorar são os portos, é a parte de evacuação desses produtos nacionais para o exterior. A logística do país, né? Melhorar isso. Exatamente. Então, eu estou acreditando que em menos tempo nós não vamos levar esses 5 anos para nos tornarmos os maiores produtores de carne bovina do mundo. E continuando, Fanny, os dados são tão importantes que em 1990 nós tínhamos quase em torno de 185 milhões de hectares de pastagem. 867 milhões, a redução e o aumento da produção. Atualmente, nós caímos mais ainda. Nós estamos atualmente com 162 milhões de hectares. Então, isso significa o quê? Um crescimento vertical da pecuária bovina de corte, em vez de horizontal. Então, por isso que nós temos que acabar com essa maledicência de alguns sites, de alguns dados da imprensa que colocam o Brasil como pecuarista, como desmatador, como queimadas, poluição, problemas com bem-estar animal. Muito pelo contrário. O agricultor brasileiro e o pecuarista brasileiro são os maiores preservadores da natureza. Isso já foi provado pela Embrapa, já foi provado até pelos satélites da NASA, mostrando o quanto que nós temos de preservação, em torno de 65% da mata original, sabendo que na Europa a média é em torno de 25% e sabendo que alguns países não chegam a 5% de preservação. Nosso Brasil é muito grande. E outro ponto importante, que países como os Estados Unidos, como é o produtor,
não tem para onde crescer mais. A produção deles é 90% em confinamento, enquanto a nossa aí não chega a 10%. Nossa produção é extensiva. E o mercado mundial está cada vez mais buscando esse nicho de mercado, essa carne a pasto, uma carne mais barata, uma carne de um sabor melhor, né? Exatamente. O que nós temos que avaliar, os americanos, eles são tipicamente de criação intensiva, ou seja, confinamento. É tanto assim que eles têm 90% de gado confinado e apenas 10% do gado criado a campo. Enquanto no Brasil, nós somos um país tipicamente de gado a pasto, boi de capim. E por isso nós temos 87% do nosso rebanho bovino criado a pasto e apenas 13% confinado. Ah, então vamos mudar? Não, não tem como mudar. Nós podemos diminuir um pouco essa diferença entre confinado e a pasto, mas não temos como aumentar, reduzir muito essa diferença. Porque Nós o devemos país, tecnificar a produção, né? claro, porque o país é tipicamente a campo de pastagem, são os animais já com as propriedades, com toda a infraestrutura para a criação extensiva. É diferente. Os Estados Unidos, se eles desejarem hoje uma criação em pastagens, eles não têm pastagem suficiente. Nós Não. temos a maior reserva de pastagem do mundo, com 162 milhões de hectares. Eles não têm um terço disso, então eles não têm a menor condição de fazer esse papel que nós podemos fazer de carteirinha. O que nós temos que fazer é o que você falou, é tecnificar, aumentar nossa tecnologia de nutrição, de melhoramento genético, de sanidade, de manejo, e para isso nós necessitamos de vocês, estudantes Isso de aí. medicina veterinária, zootecnia, agronomia, para nos ajudar nesse crescimento. Então, na verdade, o que precisamos é intensificar as nossas pastagens, analisar os nossos solos, fazer a correção do solo, adubar, plantar com sementes de qualidade e ter um manejo devido. Então, é capacitar não só os pecuaristas, mas também os peões, os tratadores, para que todos estejam capacitados para uma produção de uma carne de qualidade. Isso aí. Zayana de la Torre estava perguntando qual a região que terá mais destaque na criação de Nelore em alguns anos. E a Maiara Oliose pontuou também que a conexão. A Maiara Oliose pontuou que apesar de algumas regiões ter a topografia acidentada, nós conseguimos ainda produzir uma carne com qualidade. O que o senhor acha disso, sobre a produção dessa carne e qual a região terá mais destaque nessa produção? A região que terá mais destaque é onde tiver pecuaristas, técnicos, professores e estudantes de ciências agrárias mais capacitados. Evidentemente que quanto maior o Estado, maior a dimensão do Estado, evidentemente ele terá uma maior população bovina, mas não significa que ele terá o melhor animal, terá os animais mais qualificados para o abate. Então, isso aí depende da capacitação de quem produz. E isso faz parte de toda a cadeia produtiva. É claro que até uns anos atrás, Minas Gerais era o estado que tinha a maior população bovina do país. Não é mais. Hoje ela já está em quarto lugar, perdendo Centro-Oeste para ganhou Mato destaque, Grosso. né? Exatamente. Mato Grosso em primeiro, Goiás em segundo, Mato Grosso do Sul em terceiro e Minas Gerais em quarto, e depois vem outros estados, Pará, etc.
Isso aí, a Mas região norte São tem Paulo ganhado algum também, destaque nos últimos anos, né? é claro, porque é pela extensão de área. Mas com essa pecuária com crescimento vertical a partir de agora, Euvânia, nós podemos, dentro do Espírito Santo, passar a nos tornar um estado fortíssimo, porque nós temos que fazer em menos área um maior volume, um maior peso, uma maior qualidade do rebanho. E é por isso que eu estou dizendo que a raça Nelore ela é uma dádiva que nós recebemos. Veja bem, Sem dúvida. veja bem que o Nelore é considerada a raça mãe da pecuária brasileira. Por quê? Porque através dela se produz o Nelore e através dela se produz as demais raças que são incapacitadas de ter uma produção própria, isolada e pura pela falta de rusticidade e adaptabilidade ao solo, às pastagens, ao clima tropical que nós temos aqui no nosso país. Então, por isso, hoje, que nós ficamos felizes pela CNB, Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, em representar uma raça que, na verdade, é a maior virtude da pecuária brasileira. Nós, Sem inclusive, dúvida. há uns 2 anos e meio, no início da minha gestão na CNB, em 2018, eu até levei uma proposta, uma sugestão para o Ministério da Agricultura, naquela época era o ministro Blairo Maggi, no sentido de tornar a raça Nelore como um patrimônio nacional, não tirando o mérito das demais raças. Todas as raças têm valor. As raças zebuínas, como o Buzerá, Tabapuã, Brahma, Sindhi, mesmo o Gi de corte, que tem o leiteiro e o Gi convencional, são raças fantásticas, como também as raças taurinas. Angus, Limousin, Shorthorn, Devon, Cimental, Charolês, Wagyu, são raças também com alto potencial. Só que tem uma coisa, o Nelore sobreviveu a todos os obstáculos que nós tínhamos aqui no clima tropical. E além de ter sobrevivido e em boas condições, graças ao seu potencial, à sua rusticidade e adaptabilidade, ele deu condições que as demais raças taurinas sobrevivessem através do cruzamento industrial. Então, se de repente nós não podemos criar um taurino puro do norte do Paraná em direção ao norte do país, nem na região sudeste, centro-oeste, nordeste ou norte, mas nós podemos criar um taurino cruzado com Nelore. Com Nelore. Ou seja, nós podemos inseminar as matrizes Nelore, gerando um produto meio-sangue Nelore e meio-sangue taurino, seja qual raça taurina for, que vai ter rusticidade, adaptabilidade, evidentemente que não será a mesma do Nelore puro, mas será muito maior do que a de qualquer taurino puro. Então, dessa forma... Vai acontecer uma heterose fantástica aí, produzindo os animais aí de extrema qualidade, né? Exatamente. E nós sabemos, nós temos que também dar um mérito às raças taurinas, porque eles já estão selecionando esses animais há séculos. Então, eles já estão experts em produção de carne e em leite. A seleção do Nelore começou há pouco mais de 60 anos no Brasil, para carne. Evidentemente, a partir de 62, com essas exportações que eu comentei, e com o início dessa seleção e do melhoramento genético em cima das raças zebuínas, especialmente do Nelore. E aí ele explodiu, tornou esse rolo compressor. Então, eu fico imaginando, daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que será o Nelore?
será que ele não estará no mesmo patamar ou num patamar muito mais avançado em termos de produção de carne, em uma carne de maior qualidade? Até outro O senhor dia, tocou. diziam, se é Nelore, não tem marmoreio. Hoje nós estamos vendo espalhado pelo país inteiro vários criadores de Nelore, mostrando um grau de marmoreio elevado. Tem Isso criadores mudou. que já chegaram ao 4.0, 4.3, 5.1. A Nelore do Golias já chegou acima de 6 pontos. Então, daqui a pouco, nós estamos assim na mesma condição de comparação com aquelas carnes que já estão selecionadas há 500 anos e que estão nessa graduação hoje, e que ainda com uma grande vantagem, o custo operacional Custo baixo. é E outra baixo. vantagem, essas raças produzem qualidade, mas em clima europeu. Nelore vai produzir qualidade no Brasil, na extensão territorial do Brasil, a pasto. Isso daí não, é fantástico. O que nós temos que ver, em 2019, a pecuária teve um faturamento bruto de 618 bilhões de reais. Imagina o que isso significa para os pecuaristas, para os técnicos, estudantes de ciências agrárias, pois isso é geração de renda, é geração de emprego, é geração de divisa, é geração de dignidade para aqueles que vivem da pecuária de corte. Então, na verdade, o Nelore é um bem comum a todos os pecuaristas, independente se criam Nelore ou não, que um dia mais, um dia menos, acabarão dependendo do Nelore, num cruzamento industrial, Sim. numa matriz, ou então num touro. Quando nós iniciamos o nosso trabalho pela CCN, a Nelore Capixaba, aqui no Espírito Santo, a proporção de Nelore era em torno de 30%, e as demais raças chegavam a 70%. Hoje, Inverteu o gráfico. 15 anos após, e eu tenho certeza que a CCN teve uma influência vital nisso, hoje nós estamos em torno de 70% do rebanho Nelore e anelorado dentro do Espírito Santo, e 30% o restante. Você, na sua região, se você avaliar, você vai ver vários agricultores familiares, pecuaristas, produtores de leite, que coloca o Nelore agora. colocaram um touro Nelore junto do seu rebanho, das suas matrizes. E outros simplesmente mudaram. Completamente para o Nelore. Colocaram um rebanho totalmente Nelore, tal a facilidade do manejo, redução de custos operacionais, de vermífugo, de pulverizações, menos exigência alimentar, menos ração, menos tudo. Então, na verdade, essa que é a situação da pecuária de corte hoje. Agora, tem um fator muito importante para os estudantes que estão nos ouvindo. O campo para vocês está fantástico. Aproveitem nessa live para servir como um estímulo para vocês, para começarem a estudar um pouco sobre produção de carne, sobre rebanhos bovinos de corte, sobre qualificação da carne. Com esse advento e essa explosão das boutiques de carne em todo o país, hoje nós necessitamos de técnicos dentro dos frigoríficos para fazer a supervisão, a auditoria e a avaliação das carcaças, e não só lá, mas também nos programas de avaliações que nós temos hoje pelo país das carcaças bovinas.
Eu vejo no circuito Nelore de qualidade, promovido pela CNB, a falta de pessoas treinadas para esse tipo de trabalho e esse nicho. Há anos eu venho orientando os estudantes para ingressarem na avaliação das carcaças bovinas via ultrassonografia, avaliar a AOL, avaliar o EGS, avaliar o marmoreio. Esse é o futuro da pecuária de corte e as oportunidades estão chegando. E a pessoa tem que estar preparada. Então, se preparem para isso. Eu acho que o mercado vai abrir. A China, somente nos primeiros 4 meses, ampliou em 82% a exportação da carne brasileira. A Indonésia, recentemente, abriu seu mercado para importar a nossa carne. Os países árabes cresceram em 23% a compra da nossa carne. Nos Estados Unidos, que é o país com maior produção, devido à Covid-19, foram afetados 170 frigoríficos. Desses 170 frigoríficos, 40 unidades frigoríficas tiveram a paralisação de produção pela contaminação de mais de 10.000 funcionários de frigoríficos americanos. Até um mês atrás já tinham morrido 45 funcionários de frigoríficos americanos, e com isso a produção caiu. O que eles fizeram? Passaram a comprar a carne brasileira dos frigoríficos brasileiros que têm filiais nos Estados Unidos, como o JBS, Marfrig e a Friboi. Aliás, o JBS, Marfrig e o Minerva. Então, dessa forma, são as oportunidades que chegam. Na Austrália também, há alguns anos, teve uma estiagem violenta, depois enchentes enormes, com mortalidade, 500.000 de bovinos naquela época. E agora, devido a um problema político com a China bloqueou a importação da Austrália, que representa 11% da importação da carne que a China compra. Isso significa o quê? Que no momento que o mercado australiano ou americano reduz essa exportação para a China, as oportunidades brasileiras aumentam. Aumentando Isso tem que buscar no Brasil, né? Oportunidades brasileiras, aumenta a chance de vocês, estudantes, se prosperarem, se estiverem imbuídos desse conhecimento e dessa capacitação. O Brasil não precisa de situações negativas nem da Austrália, nem dos Estados Unidos, nem de ninguém. Porque o Brasil é extremamente competente para a produção de carne bovina. Isso graças aos pecuaristas, graças aos técnicos. Mas nós podemos melhorar, reconhecemos que podemos melhorar. E isso depende dessa junção de conhecimentos. O senhor falou muito bem aí dos números. Queria que o senhor falasse um pouco sobre as características do Nelore que fez o Brasil alcançar esses números fantásticos aí de produção. O que levou? Qual o diferencial do Nelore perante as outras raças para essa produção? Porque o Brasil, como o senhor falou, 80% do nosso rebanho é composto por Nelore. Então, ele tem aí fator primordial na nossa produção de carne. Quando o Nelore chegou ao Brasil, em 1868, até a metade do século passado, ele era criado de uma forma aleatória e acasalado com várias raças, então não tinha uma definição de raça. E naquela época também não se tinha conhecimento para avaliar o que era bom, o que era ruim. Então, nós tivemos mais ou menos em torno de 1930, 1940, uma valorização dos bovinos que tinham orelha grande.
Então, naquela época, um bezerro Gi, que era orelhudo, ele valia o dobro de um bezerro Nelore. Quer dizer, com o tempo, esses conceitos foram caindo e a valorização para o Nelore em termos de produção de carne se tornou visível, graças, porque o Nelore é um animal de médio a grande porte. É um animal de pelo branco, com alguns pontos de cinza ou branco acinzentado, principalmente nos machos, região do pescoço e região próximo ao cupim. Tem também outras características de pelos em cores vermelha, preta e amarela, e com o branco tornando o animal malhado, que é chamado Nelore pintado, na cor preta e branca ou na cor vermelho e branca. Mas o pelo do Nelore é negro, com alto grau de melanina, e isso até é um protetor contra várias situações, inclusive situações cancerígenas. O Nelore tem um formato de cabeça propícia para um animal ter uma boa alimentação, com a boca de um tamanho bem avantajado para facilitar justamente a deglutição. Tem olhos elípticos e olhos vivos. É um animal que o tempo todo ele está atento. Animal alerta, né? Ele está em alerta. É diferente de outras raças que parece que o animal está sonolento. Exatamente. Outra característica do Nelore é o cupim, também conhecido como giba. Isso é um fato de que os taurinos não têm, e que somente isso é visto nas raças zebuínas. E no Nelore, a giba ou cupim tem um formato de um rim ou de uma castanha de caju, e numa posição ereta, de médio porte. A cauda do Nelore tem uma inserção posterior boa, e a vassoura, que são os pelos, vão até o jarrete. Isso é característico do Nelore. É um animal de couro solto para acúmulo de massa muscular e de gordura. E tem uma barbela bem avantajada. É um animal de bons aprumos, tanto anteriores como posteriores, fazendo com que tenha uma abertura do peito, que é acúmulo de massa muscular e gordura, e também um posterior, que é o local onde se localizam as carnes nobres. Então, assim, o Nelore ele tem uma rusticidade enorme. Ele se adaptou ao nosso clima, às nossas pastagens, à nossa topografia. É um animal que vive bem nas baixadas, como vive também nos morros. O clima do Brasil é muito parecido com o da Índia. Então, por isso que esse animal chegou aqui e acabou tendo uma grande vantagem sobre as outras raças. Ele tem uma grande fertilidade. É um animal ultra resistente. É um animal que, quando nós o colocamos numa longa viagem, ou sendo tocado pelo vaqueiro, ou em caminhões, ele viaja milhares de quilômetros e chegam todos em pé. Algumas outras raças, os animais chegam deitados e alguns morrem no caminhão. Quanto aos ecto e endoparasitas, ele é ultra resistente. Em algumas propriedades, nem se pulveriza o rebanho. Apenas a utilização com os vermífugos, à base de ivermectina e doramectina, já são suficientes
para o controle dos ectoparasitas e, evidentemente, dos endoparasitas. São animais com exigência alimentar baixa e com uma boa conversão alimentar proporcional àquilo que ele ingeriu. Então, é diferente das raças taurinas, que têm uma grande produção de carne, mas são animais ultra exigentes, tem que ter uma alimentação farta, uma alimentação com alto grau de proteína, e animais que necessitam de um cuidado, de um manejo muito mais eficiente para que eles tenham um resultado devido. Então, graças a todas essas condições, que o Nelore se tornou essa bomba atômica dentro do cenário bovino brasileiro, pecuário brasileiro, e com certeza mundial. Hoje não tem país do mundo que não coma carne Nelore. O Brasil exporta para 160 países. E com essas aberturas que estão chegando, nós estamos exportando até animais vivos. A última abertura agora foi para a Tailândia, que nunca tinha comprado carne brasileira, e agora iniciou as compras. Os chineses, eles comem muito mais carne suína. No momento que eles iniciaram a consumir a carne bovina, vai ser ruim eles deixarem de comer a carne bovina. E a carne Nelore ainda tem algo diferente. Ela tem um menor teor de gordura, é muito mais saudável. E se os animais Nelore forem abatidos até com 2 dentes ou até 4 dentes, a carne é extremamente macia, saborosa, suculenta, e o sabor dessa carne é fantástico, é inigualável. Eu tenho que dizer que o marmoreio das carnes taurinas é maior do que a Nelore, mas o sabor da carne Nelore é uma coisa fantástica, é diferente. Então, assim, essas são as qualidades em relação ao Nelore. Eu não sei se você quer que a gente fale um pouco sobre o Epimuras. Isso que eu ia perguntar agora, que onde o Epimuras entra nisso daí? Qual a importância dele aí na avaliação do gado como critério de seleção? Se ele pode ser aplicado para animais, somente para animais de elite, ou ele pode ser aplicado aí, o produtor rural quer fazer uma avaliação na fazenda dele, ele quer selecionar alguns animais, ele pode aplicar o Epimuras também? O Epimuras é uma ferramenta fantástica. A metodologia do Epimuras é uma excelente alternativa de seleção morfológica por ser de fácil aplicação e padronização. Então, veja bem, o que significa isso? É uma técnica, é uma avaliação técnica visual. E qualquer um que tenha conhecimento pode fazer. Seja o pecuarista, o técnico, o estudante, os fornecedores de insumo, o peão da fazenda. E é válido para tudo. Numa exposição, o jurado, ao avaliar os animais, o Epimuras é para avaliação dos animais zebuínos. Então, assim, numa exposição de animais zebuínos, seja qual raça for, todos os jurados utilizam o Epimuras. Se você for numa fazenda como médico veterinário, escolher um touro para um cliente seu, você vai utilizar o Epimuras. Se o proprietário quiser descartar e selecionar alguns animais dentro da sua fazenda, ele vai descartar pelo Epimuras. Para se fazer um acasalamento, quando um técnico entra dentro de uma propriedade para acasalar os animais, utiliza também Epimuras. Então, veja bem, para tudo é usado o Epimuras. E o que é Epimuras? É uma avaliação técnica visual em que foi
foram colocados vários pontos importantes. Então, vejam bem, Epimuras é um E-P-M-U-R-A-S. O E é de estrutura corporal. O que é estrutura corporal? Você pega o comprimento do animal e a altura dele, e forma um retângulo. Essa é a estrutura corporal do animal, ou seja, é o tamanho do animal, visto pela altura, visto pelo comprimento. Isso é uma tática importante para uma avaliação de carcaça. O segundo ponto, esse Epimuras é dado de 1 a 6. Nota, 1 quando a estrutura é ruim, e o 6 é quando a estrutura é fantástica. Então, à medida que aumenta a pontuação, melhora a estrutura. Em relação ao P, é precocidade. Precocidade você avalia medindo do dorso até a região ventral, baixa abdominal do animal, e depois dessa posição ventral até o chão. O ideal é você ter a profundidade, o arqueamento de costelas e essa profundidade corporal seja maior do que o espaço entre o abdômen e o chão. Se for 50% um, 50% o outro, já está de bom tamanho. Agora, se for a parte corporal menor que 50%, então o animal deixa a desejar. Isso também varia de 1 a 6 pontos. De 1, animal baixa precocidade, e o 6, alta precocidade. E nós sabemos que os animais com maior arqueamento de costela são animais mais precoces para acabamento de gordura, mas também precocidade para reprodução. E geralmente os animais pernaltas ou linguiças, ou seja, aqueles muito compridos ou muito altos, são animais mais tardios, mais exigentes, comem mais, gastam mais e necessitam de uma nutrição bem maior para que eles tenham um melhor acabamento de gordura. Coisa que esses animais hoje, o animal moderno, é o animal mediano em comprimento, mediano em altura, mas roliço. Esse é o animal considerado precoce, que vai atingir o acabamento de gordura ideal e ser abatido de uma forma mais rápida. O outro é o M, é musculosidade. Musculosidade, nós avaliamos em várias partes do corpo do animal massas musculares, principalmente na região posterior e na região da maçã do peito. Então, tanto na região anterior como posterior, nós podemos avaliar. Isso significa peso. Massa, os animais com alto grau de massa, mas com melhor qualidade da carne, são animais mais pesados, são animais que vão render mais para o pecuarista. Depois vem, o próximo é o U, é de umbigo. Então, é avaliado o tamanho e o posicionamento do umbigo, da bainha e do prepúcio. E é dado de 1 até 6. O ideal é o 3. E o 2 também é de bom tamanho. São, assim, umbigos de tamanho mediano, em termos de altura, e que o prepúcio não fica penduloso. Quando a gente atinge animais com um umbigo ou 6 ou 5, eles ficam muito pendulosos, e com isso pode haver acidente, machucar nas gramíneas, em
em, em ervas, em forrageiras, e isso levar a infecções e levar a problemas. O É um animal 6, fator inclusive, predisponente à crobustite, né? evidentemente. Então, até assim, o que fica com tamanho 3 é o ideal, o 2 também está de bom tamanho, o 4 está mais ou menos. Agora, o 1 e o 5 já são bem ruins, e o 6, inclusive, ele é desclassificado, ele não é nem registrado. Depois do U vem o R, que é o racial, as características raciais, que eu já citei atrás. Depois o A é o aprumo. Animais têm que ter bom aprumo. E aprumo tanto posterior como anterior. Porque é a sustentação do animal. O animal que tem bom aprumo, o macho, ele necessita de um bom aprumo para, na hora de conseguir fazer a monta na vaca, na matriz, ele conseguir em boas condições. E também para a matriz isso é bom, que na hora da cópula ela consegue a sustentação de ter esse touro na hora deste momento da monta. E outra coisa também é a sobrevivência do animal. O animal que tem boa sustentação, articulação, vai viver mais. E aquele que não tiver, infelizmente, ele não vai aguentar o seu próprio peso. E o último é o S, a sexualidade. Sexualidade é visto na avaliação dos órgãos genitais femininos, órgãos genitais masculinos, é visto também pelo próprio tipo do animal, ou seja, o macho tem que ter cara de macho e a fêmea tem que ter cara de fêmea, ou seja, o macho é mais rústico, é mais grandalhão, tem no Nelore é característico a goteira, o chanfro curto, Mais largo. exatamente, e aquela cara de mal. Já a fêmea é a cabeça menor, mais delicada, e o jeito feminino. Isso é demonstrado, o professor Diogo poderá dizer, que animais com essas características, até mesmo isso, na reprodução, isso demonstra ganhos, tanto para o macho como para Parece que que tem essas características. Enfim, eu acredito que só sobre epimuras nós ficaríamos um mês aqui, porque é um assunto extremamente extenso e delicado. Eu sugiro que todos vocês leiam bastante sobre epimuras, porque quem for trabalhar com gado de corte, especialmente zebuínos, terão que ter o epimuras na cabeça para poder avaliar um animal, descartar um animal, indicar um animal para o pecuarista, selecionar um animal numa exposição agropecuária e por aí. a gente tem que saber do Epimuras de frente para trás, de todo jeito aí, para poder fazer uma boa avaliação. O professor Diogo está agradecendo, parabenizando o senhor em nome da Faculdade Multivix, a gente deixa aí o convite para as próximas lives. O senhor tem certeza que tem assunto aí para contar aí para umas 15 lives ou mais. Mais uma vez agradeço a disponibilidade do senhor, foi uma excelente palestra e reitero a participação de todos, é muito importante. Infelizmente não conseguimos responder algumas perguntas pelo adiantado da hora, nosso tempo vai cair em 30 segundos, mas terão outras oportunidades. Doutor Nabi, um abraço, fica aí o convite para uma próxima palestra. Mais uma vez, muito obrigado.